Oi, Mário, primeiro a chegar na live. E aí, Rafa? Oi, Aline. Oi, GetCommerce. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Tá baixo? Como é que tá? Me dá um feedback aí. Oi, Ju. Dani entrou também. Tá bom o áudio? Tá ouvindo direitinho? É que eu tô estreando esse fone hoje, então eu não sei se o microfone dele é legal. Meu fone antigo queimou. Tem um ruído. Tá bom? Paula falou que tá bom. Gente, vocês estão acompanhando aí a SMV Drops direto? Semana passada tava todo mundo online também. E aí, Orlando? Quem começou a acompanhar a partir de hoje e quem já acompanhou desde semana passada? Tem alguém aí que já assistiu semana passada? Oi, Ju! Outra Ju. Oi, Marquinhos. Sim, a Rafa tá assistindo todas, né, que eu sei. Ju também tá assistindo todas. Marquinhos assistindo todos. Parabéns. Cristiane, Luciane, a galera tá chegando. Oi, Carol. Salve pra Brasília! Marquinhos nem é de Brasília que tá mandando um salve pra Brasília. Oi, Karine, adováveis no ar aí com a gente. Gente, hoje o papo, a Rafa tá perguntando aí, é como manter o alinhamento entre marketing e vendas no período de quarentena. Papo aí hoje muito relevante porque o time de marketing e vendas dependem um do outro e como é que a gente faz isso nesse período de isolamento social, né? Então hoje a gente vai discutir hoje com o André Wendler, ele daqui a pouco tá chegando e daí eu vou apresentar ele para vocês também. Todo mundo me dando tchau aí, Felipe, Juan, o BMF também. Cadê os corações? Eu quero chuva de corações também de vocês, hein? Mandem chuva de corações aí pra mim. Coloquei até uma camisa, ó, pra ficar bonito. Pra aparecer na live. Pentei o cabelo, mais ou menos. Aqui atrás não tá muito. Aê, tô recebendo todos os corações de vocês. Muito feliz. Maurício entrou. Vocês todos que estão acompanhando aí as lives, estão acompanhando as lives só do Client Hub ou de outros canais também? Vocês têm acompanhado outras lives de outros canais? Como é que vocês têm recebido esse conteúdo todo? Contem aí pra mim nos comentários. Gi Magnati entrou. Tô cheiroso também, Ju. Tomei banho pra aparecer na live. Apesar de não aparecer o cheiro pra vocês, eu tô cheiroso. Maurício, hoje a gente vai falar sobre como manter o alinhamento entre o time de marketing e vendas nesse período de quarentena. Então hoje a gente vai receber o André Wendler, que é Head de Marketing da Esk Suite. Daqui a pouco ele vai entrar aí para conversar com a gente, tá bom? Fica aí ligado junto com a gente. E quem ainda não conferiu e quer conferir a programação de todas as lives da semana, acessa aqui o nosso perfil do Client Hub no final, lógico, não sai da live agora para ver isso, mas no final vai aqui no nosso feed, a gente tem a programação das lives da semana toda. Essa semana a gente vai ter lives aí durante todos os dias da semana, às 19 horas,
Então, cada dia com um tema diferente, recebendo um especialista de mercado diferente. Para ver toda a programação, acessa aí o nosso feed ali, deixa lá no comentário qual live que você quer assistir mais, qual o tema que te interessa mais e também dá sugestão de tema para as próximas lives. Quem sabe assim a gente pode utilizar aí também as sugestões de vocês. Rafa entrou. E aí, Rafa? Ó, a Ju falando que assiste live de como manter a produtividade, rotina. Pô, legal. Oi, André. André apareceu também. Norton entrou. E vocês já conhecem a semana de marketing e vendas do Clint Hub? Quem aí conhece, levanta a mão. Ó, acho que o André vai aparecer aqui com a gente. Tô aguardando ele aqui aparecer, tá quase na hora. Aê! Aê, André, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo bem, beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Show de bola. Bem-vindo. Oi? Bem-vindo. Tá me ouvindo mal? Tá com ruído aí pra você? Tô- Não, tô ouvindo sim, só deu um delayzinho aqui. Espero que não seja conexão. Tá, beleza. Tá me ouvindo e me vendo direitinho, né? Dá pra gente conversar. Claro, dá pra começar. Vambora. Beleza. Então, eu estava aqui perguntando para a galera quem já conhece a Semana de Marketing e Vendas, quem ainda não conhece. A SMV, para os íntimos, né? A gente aqui do Client Hub chama de SMV, para não falar toda hora Semana de Marketing e Vendas. É um evento online gratuito criado aqui pelo Client Hub. Então, a gente desenvolveu esse evento justamente para poder ajudar o mercado a se desenvolver. Né? Então, cada SMV, a gente traz um tema específico. Né, a gente já teve aí tema de indústrias, SMV voltada para indústria, semana de marketing e vendas para agências e consultorias, e a gente vai ter aí agora para startups e tech, que é a próxima, que já pode, quem já está assistindo aí, a gente pode fazer a inscrição já com o link que está aqui no nosso perfil do Instagram, para poder participar. E daí a gente criou agora a SMV Drops, justamente que é esse formato que a gente está fazendo hoje, com lives diárias aqui no nosso Instagram, justamente para poder trazer o conteúdo de forma mais rápida aí para a galera poder associar e poder aplicar logo nesse momento também de crise que a gente está vivendo, né? Trazendo temas relevantes para esse momento que a gente está vivendo especificamente. Então, o nosso intuito é ser um canal de distribuição de conteúdo para a galera. E um prazer receber hoje você aí da Esk Switch. O André é Head de Marketing lá da Esk Switch, né? Se apresenta aí pra gente, André, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho da Esk Switch também. Eu tenho, inclusive, dois amigos que trabalham com você, sabia? Ah, é, que legal, quem? Tenho a Camila Kopic e o Thiago Sim. Piedade. O Thiago tá até assistindo a gente aí, que eu já vi ele entrando. Ah, que legal, legal. É, o pessoal lá é muito gente boa, assim, eu sou muito suspeito a falar do pessoal. Botei ele no grupo da empresa, acho que a galera deve estar entrando por agora. Bom, Legal. então, se apresentando aí rapidinho, né? É, meu nome é André, toda a minha carreira eu construí trabalhando entre as áreas de marketing e vendas de empresas de tecnologia, passando por empresas aí como Resultados Digitais, MeTime e agora a Nesk Suite, né? E aí agora o meu trabalho na Nesk Suite é liderar o time de marketing, focando na expansão internacional da empresa. E aí eu adoro falar de marketing e vendas, então estou muito feliz de estar aqui hoje e rever ali vários amigos entrando e compartilhar um pouquinho aí do que eu aprendi nesses anos. Espero poder entregar alguma coisa útil para a audiência. Pô, massa, muito obrigado por ter topado participar com a gente. Vou repetir o tema de hoje. Uma galera já perguntou ali no começo, quando você não estava online ainda. Hoje a gente vai falar sobre como manter o alinhamento entre marketing e vendas no período de quarentena. Né? Marketing e vendas são setores interdependentes, eles dependem um do outro para sobreviver, né? Trabalham juntos, e então como que a gente pode manter esse alinhamento nesse momento complicado? Está cada um na sua casa, os times estão separados, né? Não tem nada muito certo ainda.
E então, Thiago, quais são as etapas aí que você coloca para a gente do alinhamento entre marketing e vendas? Legal. Antes, acho que um ponto que é importante reforçar, que você comentou, são áreas interdependentes e, em minha opinião, é isso que faz com que os atritos aconteçam, né? Por isso que existe muita briga. Vende ou vende, se não tiver lead, e o marketing não tem o output do seu resultado, que é venda, se vendas não vender. Então, é aí que é o início de todo o desalinhamento que acontece. Bom, então, eu acredito que, assim, né, existem quando a gente fala de alinhamento de marketing e venda, a gente pode olhar por duas visões, né? Uma visão um pouco mais estratégica, outra visão um pouco mais tática, digamos assim. Então, a visão estratégica, ela lida muito na questão de construir uma história ao redor da marca, né? Então, uma empresa que faz isso muito bem, por exemplo, é o Drift, né? Uma empresa americana. E aí isso passa por criar uma categoria, tentar ser dono daquela categoria. O próximo passo seria criar uma metodologia com base naquela categoria. Então, é um pouco do que a gente fez lá na MeTime e tentou ir fazer na Suite, está aí no meio do caminho. Então, esse é o viés mais estratégico, sabe? Então, fazer com que marketing e vendas fale a mesma língua em todos os pontos de contato e com que todos os conteúdos de cada uma das áreas seja sempre alinhado e focado em alguma coisa que a marca quer reforçar, né? Então, esse é o estratégico. E aí, o ponto de vista mais tático, eu vejo que tem 500 ações, a gente vai falar bastante aqui ao longo dessa live, né? E, enfim, poderia falar tempão sobre isso, adoro falar disso, mas vamos focar aqui, né? Então, pensando em algumas etapas, eu vejo que um dos grandes, já adiantando, assim, um dos grandes erros que os marqueteiros têm é focarem na verdade, é não focarem, né? É achar que vão ver essa live hoje, por exemplo, vão pegar algumas ideias e vão querer aplicar para sua realidade sem adaptar o contexto, por exemplo, ouvir conteúdos da internet, enfim, tentar ver coisas de operações muito avançadas e querer trazer para sua realidade, sendo que não faz muito sentido. Então, eu vejo que as etapas elas são muito com base na maturidade, né? Como eu venho de empresa de tecnologia, né, SaaS, enfim, eu vejo que se a gente for pegar em estágios, né, de um crescimento de uma startup, e aí a gente pega, por exemplo, lá do Product Market Fit, que é bem no início da empresa, depois passando aí por um começo, a empresa começou ali a bastante recorrência, depois um texto de maturidade, né, a empresa já escalou, já está um pouco mais robusta, e um quarto momento de escala, que aí são poucas empresas que chegam nesse porte. Em cada uma dessas etapas existem coisas diferentes que o marqueteiro tem que se preocupar e métricas diferentes que as pessoas têm que olhar, e o alinhamento muda muito em relação a isso, né? Se a gente for adaptar para serviços, eu acho que faz muito sentido pensar na mesma lógica, mas adaptando um pouquinho, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei antes de Product Market Fit, se a gente for pensar em serviços, que é o foco da audiência hoje, né, no geral, a gente pode pensar em empresas de serviços, principalmente B2B, né, que acho que tem a preocupação de alinhamento de marketing e vendas, né? Então, pegar empresas pequenas, médias e maiores, né? Então, as empresas que estão começando ali, aí, por exemplo, agências pequenas, né, empresas de consultoria, essas empresas aí, as primeiras preocupações, né, de marketing e vendas, geralmente, na verdade, não existe o marketing, né, e também não existe vendas, é o founder aí que faz tudo. Então, as preocupações acabam sendo mais de conversas frequentes para entender muito bem a persona, tentar entender qual que seria o maior canal de tração, né, que nesses casos muitas vezes é palestras, indicações, enfim, tentar se posicionar como referência naquele nicho que a pessoa quer atuar. Esses são os principais passos ali, né? E se a gente for pegar uma empresa num estágio um pouco maior, que aí tem muito trabalho a se fazer nessa questão de alinhamento, marketing e vendas, a partir do momento que a empresa já então definiu quais são os canais de tração aí que fazem mais sentido. E eu uso a palavra tração porque, mesmo sendo do viés de software, eu acho que ainda é bem aplicável para a realidade de serviços, né? Apesar de que são empresas que têm mais dificuldade para escalar pelo próprio modelo de negócio, elas ainda assim conseguem, né, ter bastante clientes. E aí, conforme a empresa vai crescendo, o segundo passo acaba sendo definir alguns processos, né? E aí é nesse momento que eu acho que a maioria das empresas estão e onde a maioria das empresas pecam.
definir processos tanto de marketing quanto de vendas. E aí esses processos podem ser envio de lead para o comercial, feedback do comercial para o marketing, para retroalimentar esse funil, criar ali etapas, criar um ter um CRM, né, que o diagnóstico da operação do Brasil hoje, né, é que as empresas, a grande maioria, não tem CRM, né, não usa CRM. Então, a AmiTime, na empresa que eu trabalhei quase 3 anos, anualmente lança um estudo, que é Insight Sales Benchmark Brasil, e eu estava vendo esse ano que o segundo software de CRM mais usado do mercado não usa o CRM, entende? Então, as pessoas ainda não têm essa maturidade. E é nesse momento que as pessoas precisam começar a usar o CRM, criar gatilhos, criar etapas, criar gatilhos de passagem entre essas etapas, e, enfim, então todos esses processos precisam ser alinhados na segunda etapa. E aí, quando a gente for pensar numa terceira etapa, né, de empresas um pouco mais robustas na questão de maturidade, né, da operação, aí a gente pode olhar, e aí são contextos de serviços, a grande minoria, certo? Aí são pequenos ajustes que as áreas precisam fazer, porque qualquer 1% num volume gigante pode virar a chave, pode trazer muito dinheiro para a empresa. Né? Então, olhar muito a fundo as métricas e, enfim, a gente vai falar um pouco melhor aí, mais a fundo, né, de táticas, né, quebrar um pouco e mais profundo em cada um desses tópicos. Mas, em grande, no geral, eu vejo que são essas três tópicos, né? Massa, legal. Alinhando aí as métricas que a gente também consegue evoluir, né? Tipo, senão o trabalho estagna. E você começou a falar pra gente ali quais são os principais erros do marqueteiro, né? E quer falar mais profundamente disso pra gente? Legal, legal. Bom, tem vários, né? Eu já cometi, ainda cometo, me vejo cometendo e vários deles. Só eu esqueci de comentar um tópico antes, sobre a pergunta anterior. E a gente está num momento de quarentena, né? E eu acho que nesse momento de quarentena que a gente vive, né? Respondendo, né, sobre essa parte da pergunta, a gente tem que entender, tem que ir a fundo nos processos, sabe? Porque em muitos mercados a venda vai ser muito difícil, se não impossível, né? Por exemplo, no Ask Switch, no nosso caso, que a gente vende para hotéis que estão fechados, não estão operando, enfim, então é o momento de se olhar para os processos, para esses alinhamentos, tá? Então, acho que essa é uma ideia. E aí, também ainda falando de quarentena, o objetivo aqui geral da live como um todo, pelo menos pensando da minha parte, não seria seria muita prepotência falar, cara, vocês têm que fazer isso na quarentena, sabe? Tipo, esse é o caminho certo, esse é o caminho a se seguir. Mas eu acho que, no geral, a ideia é olhar processos, olhar a sua estrutura, tentar arrumar a casa, tentar organizar as coisas para que, quando as coisas voltem ao normal, pelo menos está tudo organizadinho. Então, a gente não perdeu esse tempo. A gente usou esse tempo para ganhar, para pensar em coisas que no dia a dia a gente não consegue pensar. Beleza? Então, esse é um ponto. Aqui a gente também a gente tá aprendendo junto, né? Todo mundo aprendendo junto. Também o intuito dessas lives que a gente tem feito durante essas 2 semanas, agora trazendo esses temas também referentes à quarentena, referentes. É porque, tipo, a gente não está preparado para isso, né? Ninguém está preparado. Então a gente está trocando ideia uns com os outros para podermos evoluir juntos, né? Para podermos achar soluções que são ali boas para todo mundo. Então, realmente, isso assim, não tem, nem a gente, não é também a nossa intenção chegar aqui com uma receita pronta ou com uma verdade absoluta para apresentar para vocês do que se deve fazer, porque ninguém sabe o que se deve fazer. A gente está fazendo ali o que a gente vai aprendendo pelo caminho, que a gente vai trocando ideia com os parceiros, né? Vamos nos adaptando ali os nossos processos justamente para poder tentar aí levar o barco mais para frente. Perfeito. E essa é a postura que eu vejo que é mais honesta e, por causa disso, acaba sendo a mais correta, né? Então, acho que a gente está bem alinhado nesse sentido. E, então, assim, respondendo a segunda pergunta, né? O trocadilho. Respondendo a segunda pergunta, então, quais são os principais erros dos marqueteiros? Minha opinião, o principal erro, e aí eu sou muito chato com isso, em grande parte das coisas, é falta de foco. Falta de foco. E aí, o que é a falta de foco no geral?
muita coisa, né, ela pode ser demonstrada a falta de foco, mas o que eu vejo que é o grande problema das pessoas é querer, voltando ali de novo no assunto, é querer aplicar técnicas, hacks que a pessoa aprendeu na internet, aprendeu vendo. E às vezes fazem sentido, são boas técnicas que as pessoas aprendem, mas que às vezes não faz sentido ainda para aquele momento, para aquela realidade daquela empresa. Né? Esse é o principal foco que eu vejo. Então, um exemplo, cara, as pessoas quererem trabalhar em canais que putz, eu vi uma empresa fazendo tal coisa, ou uma empresa que às vezes nem é do meu ramo, vou testar esse canal também. Cara, mas teu principal canal nem tá masterizado ainda, velho. Foca nisso aqui que é mais importante, e aí gasta 5%, 10% de energia nessa outra coisa que é um teste, né? Lógico, testes têm que ser feitos, oportunidades aparecem, mas e a gente não pode deixar de, a gente não pode ser cego quanto a elas, mas gastar menos energia nisso e mais energia no que a gente sabe que funciona e praticamente all-in naquilo, né? Então, esse primeiro, minha opinião, falta de foco. E aí o segundo, eu vejo que é, de novo, essa questão de não olhar a estratégia, então olhar muito para as táticas. Então, por exemplo, quando eu falei antes de criar um storytelling ao redor da marca, criar uma categoria, criar um, uma metodologia da empresa, né, de como se faz uma coisa que a empresa se posicionou dentro da categoria dela. Isso é uma coisa que poucas empresas fazem muito bem no Brasil, não conheço muitas, nos Estados Unidos também são poucas, e é pouco falado. Hoje eu tive uma conversa com o Arthur Viana da Rive, e bem legal, a gente falou bastante sobre esse assunto, inclusive ele acho que está participando aí das lives de vocês, da semana de webinars, né, que a gente vai fazer. Sim. A Rive é uma parceira antiga da gente. Legal. E ele, cara, ele trocou bastante ideia, a gente trocou bastante ideia quanto a isso, assim, e o que a gente conversou hoje, que ele me abriu a cabeça, é que ela entra dentro das conectadas, né? São coisas dentro do mesmo guarda-chuva. E eu vejo que os marqueteiros não olham com tanto carinho quanto deveriam sobre isso, né? Porque estratégia de diferenciação via produto, no caso de serviços, né? Então, estratégia de, eu faço um serviço melhor, enfim, às vezes a pessoa, é difícil de demonstrar isso e é difícil de marketear isso, né? Então, uma estratégia de diferenciação com base em posicionamento, com base em, cara, eu domino esse nicho aqui dentro da minha categoria, ela é muito mais, o resultado tende a ser muito mais perene, né? Muito mais duradouro. Enfim, outro problema que eu vejo é, até pelo perfil do marqueteiro, muitas vezes eles não têm conhecimento ou não gostam muito da área de vendas. Então, vendas acaba virando uma caixa preta para essas pessoas. E esse é uma virada de mentalidade que as pessoas precisam ter nessa quarentena. Assim. Então, cara, marqueteiros, estudem sobre vendas e ler spin selling não é o suficiente, não é só isso que vai fazer a pessoa manjar de vendas. A pessoa tem que entender muito sobre isso, porque no momento que ela aprende muito sobre isso, ela consegue ter mais ownership, né? Mais autoridade, mais responsabilidade sobre o resultado dela, porque no final das contas, o resultado dela não é lead, o resultado dela é vendas. Então, se ela manja de vendas, ela aprende, ela consegue ajudar o vendedor, melhora o output do processo como um todo, aumenta esse número de vendas. Enfim, então esse é um ponto assim, que eu vejo que é bem, bem claro. E eu milito muito assim a favor dessa bandeira de que o marqueteiro precisa ir mais a fundo em vendas, cada vez mais. E eu vejo outros dois pontos que são erros bem claros, assim, que cuidar com a maneira que vai se criar o ICP. Né? Na verdade, o primeiro anterior é não ter um ICP, ou seja, não ter um público-alvo. Exemplo, eu esses tempos conversei com uma agência de marketing, que eles focam em indústrias. E esses tempos não, na verdade, anos atrás, eles focam em indústrias. E aí eles não tinham muito, como eles estavam tateando o mercado, não tinham muito conhecimento de quem era o potencial cliente deles. O cliente era indústrias. E aí a gente, cara, mas e aí? Quais são as outras informações? Falta alguma coisa para a gente poder fazer um marketing nesse sentido. E aí a resposta ainda não vinha e as coisas não evoluíram para essa empresa. Muito tempo depois, acabei encontrando os founders dessa empresa no RD Summit e a gente conversou. Eles falaram, cara, a grande mudança de chave foi que a gente percebeu que o nosso cliente é indústrias, B2B,
são os gerentes de marketing que contratam nosso serviço, que tem essa dor, que isso, que aquilo, que aquele outro. Ou seja, então eles conseguiram incorporar muito mais e no momento que a gente aprende isso, a gente consegue marketear muito melhor. E um grande erro atrelado a esse ponto é que, como empresas de serviços tendem a ser menos escaláveis, portanto, ter menos clientes, eu vejo as pessoas tentando construir ICPs com base, ou seja, né, que é o Ideal Customer Profile, né, o cliente ideal, eles tentam construir isso com base em dados quantitativos, que, ok, eles têm que ser levados em consideração, mas com um volume de dezenas, às vezes não vai ser tão representativo. Vai fazer mais sentido eu ter uma análise qualitativa. Sentar com todos os meus clientes, por exemplo, dependendo de qual for o volume deles, conversar, ou com potenciais clientes, conversar, e aí a partir disso eu tenho insights qualitativos, né? Já em SaaS, por exemplo, que é muito mais escalável, tem muito mais clientes, aí sim faz sentido. E aí a questão do foco, né? O marqueteiro de serviço absurda, um monte de coisa e dados avançados, e falar, cara, legal, vou fazer isso para construir meu ICP. Mas é muito trabalho para pouco resultado e falta de foco, né? Porque a pessoa poderia simplesmente conversar com os clientes, que ali ter um resultado muito melhor do que fazer uma análise absurda. Então, são os dois pontos aí que eu vejo que são bem importantes. No final das contas, tudo gira em torno de falta de foco, né? Eu acho que são os principais erros. Sim, legal. E você introduziu aí pra gente o assunto, né, de essa guerra, quase uma guerra que rola entre o time de marketing e o time de vendas, essa relação de amor e ódio que a gente tem uns com os outros. E você acha aí, você deu uma introduzida pra gente, mas qual que você acha que é a postura que o profissional de marketing tem que ter em relação ao profissional de vendas? Né? Se inserir mais ali dentro do time de vendas, poder verificar com eles quais são as dores deles também, né? Como é que eles lidam com a percepção do trabalho que é feito pelo marketing, mas qual que você acha que deve ser a postura aí do profissional de marketing em relação ao profissional de vendas? Legal. Cara, e isso é uma coisa que aprendi tomando muito tapa na cara aí ao longo da carreira. Mas uma coisa que me ajudou muito, eu acho que a principal postura, a pessoa tem que ter uma postura de empatia, tá? Esse é a principal palavra. E o que me ajudou muito foi o fato de, inicialmente, ter trabalhado como vendedor, então eu trabalhei como SDR e como closer na Resultados Digitais, e isso me deu muito mais empatia para poder conversar com os vendedores e falar, cara, eu entendo, eu já fiz o teu trabalho que tu faz hoje, entendo a tua realidade, sei quais são as dores, já vivi isso e, cara, confia em mim, vamos fazer essas coisas dar certo, estou no teu lado, sabe? Não vou mentir, existem vezes que a gente como marqueteiro fica meio puto, assim, de, porra, os caras estão queimando lead em algum determinado momento, ou não estão seguindo o processo como deveria, e às vezes eu me pego às vezes pensando, cara, como pode eu falar tanto de acabar com as brigas de marketing e vendas e ainda assim ficar, né, meio puto com isso? Essa é a primeira reação. Mas a segunda reação é, cara, beleza, fiquei puto, agora empatia, vamos lá. A pessoa, né, às vezes fez alguma coisa errada, mas que muito provavelmente foi, com certeza não é falta de ética, então com certeza o que aconteceu é falta de alinhamento de comunicação. Então, eu não comuniquei o que eu deveria, eu não ensinei, por exemplo, ou a cultura das áreas de marketing não permitiu que essa pessoa não tivesse o conhecimento X que permitiu que ela fez aquele erro Y, entende? Então, a segunda reação instantânea tem que ser empatia de, cara, beleza, essa pessoa errou, mas eu vou ajudar ela e não fez por mal. Enfim, então, mas assim, essa empatia, ela gira em torno de, eu tenho uma analogia que eu gosto, assim, que é o mindset do levantador de vôlei. Assim. Eu joguei vôlei por muitos anos e pouca gente sabe que a eleição de melhor levantador, na verdade, não é para o cara que realmente faz o melhor toque ou o cara que tem a mais precisão. O levantador é aquele que levanta a bola e o atacante fez o ponto. Se o atacante fez o ponto, aquele ponto vai para o melhor levantador. E quem tem aquele melhor score ganha como melhor levantador do campeonato, por exemplo. E faz muito sentido a gente usar essa analogia para marketing e vendas, porque eu, como marqueteiro, eu vou mandar o melhor lead, ou seja, eu, como levantador, eu vou levantar a melhor possível para que possibilite que o meu atacante consiga fazer o ponto
que seja o mais fácil para ele possível para fazer o ponto. Da mesma forma que para que seja o mais fácil possível do meu vendedor fazer a venda, sabe? Então, essa mentalidade, assim, até se colocar como o vendas acaba sendo praticamente um cliente de marketing, sabe? Então, se o marqueteiro virar a chave nessa postura, as coisas tendem a fluir muito mais, as brigas tendem a diminuir muito, não vou dizer que acabam, mas tendem a diminuir muito e as coisas funcionam de maneira muito melhor, sabe? Então, esse é o ponto, minha opinião, disparado, assim. E, lógico, as empresas têm que, os marqueteiros têm que ensinar sobre vendas, né? Tem que aprender sobre vendas, aquilo que eu disse, as pessoas têm que ir cada vez mais profundo nesse jogo de vendas. André, parei de te escutar. Sou só eu? Tá todo mundo escutando o André direitinho? Eu parei de ouvir o André aqui. Galera, coloquem aí nos comentários, vocês estão ouvindo o André? Tá falando áudio, né? Ih, o André saiu. Acho que o André caiu, a conexão dele. Eu parei de escutar ele aqui também, não tava ouvindo. Vamos esperar ele aparecer de volta, eu acho que ele pode entrar aqui daqui a pouquinho. Estão gostando aí do conteúdo? Se vocês quiserem mandar perguntas, galera, a caixinha aí de comentários também pode ser usada para mandar perguntas, tá? Reúnam aí suas dúvidas referente ao negócio de vocês e mandem pra gente também. Hashtag Volta André. Isso aí. Estão gostando do conteúdo? Tem alguma dúvida para mandar? Falem aí comigo. Hashtag Volta André. Viu? Tem André aí no WhatsApp, dá um toque nele. O que aconteceu? Porque no começo ele falou que a conexão dele estava meio ruim. Talvez tenha sido isso. Quem aí é da Esk Suite que está assistindo a gente? Tem alguém aí que é do time lá do André? Aí, Carol. Carol, Felipe, Ivan. Ó, o time da Esk tá todo aí. Gente, André, não tá aparecendo mais aqui pra você. Como é que eu faço pra te aceitar? Peraí. Eita, calma. Peraí. Deixa eu achar aqui onde eu vou te aceitar de novo. Ih, menino. Deixa eu ver. Te mandei um convite aí, André. Aí vai voltar. Agora sim. Aê! Voltamos. Pô. Cara, foi muito louco porque internet e aí eu mandei ele no WhatsApp, falei, cara, caí, pedi para entrar ali, pedi a solicitação, mas provavelmente não apareceu a notificação aí para ti. É, não apareceu Mas, de novo. Aí eu pesquisei ali quem tava online e te convidei. pô, perfeito, fechou. Cara, então, que momento que o pessoal parou de ouvir? É, galera, que eu parei de ouvir, tipo, tava falhando bastante há 1 minuto antes de você cair. Mas, assim, dava pra entender, mas tava falhando bastante. Tá, beleza. Então, só, eu acho que o último tópico era a questão de vendas ensinar marketing, né? Quer dizer, marketing ensinar o vendedor, né? E o que eu
acredito que, assim, o que eu estava falando antes, né, agora tentando retomar o assunto, tem um livro que eu li que é bem legal, que é o High Output Management. É um cara que é um diretor da Intel, se eu não me engano. Ele foi um dos mentores do Steve Jobs. O cara é muito foda. E o que esse cara fala nesse livro é um livro de gestão geral. E o que ele fala basicamente o trabalho do gestor é evoluir o output de todas as peças do time dele, ou seja, fazer extrair o máximo de cada um. É meio lógico, né? Bernardinho é um cara que sempre fez isso, enfim, vários líderes aí de várias áreas fazem isso. E se a gente for pensar nessa questão de alinhamento marketing e vendas, sabendo que o output do marqueteiro é dinheiro, é vendas, não é lead, e essa é a mudança de mentalidade, o cara tem que ter noção total do processo, desde o momento lá inicial de aquisição até o momento que o cliente fechou, entendeu? Então, cada mínima etapa, esse marqueteiro tem que tentar elevar o output de cada uma delas. Por isso que ele tem que masterizar vendas tanto quanto ele masteriza marketing, sabe? Essa é a minha opinião, assim, né? Então, a pessoa tem que gostar muito para fazer isso. E, enfim, então, essas são posturas que eu acredito que o marqueteiro precisa ter, sabe? Massa, legal. E pensando aí nesse momento complicado de quarentena, os times estão separados, está cada um na sua casa. Como é que a gente mantém essas boas práticas de interação entre os times, né, de conversas? Como é que vocês estão fazendo na Ask Suite? Ou como você acha que é o melhor jeito de conduzir esse nesse momento? Né? Quais são essas boas práticas para que a gente possa manter os times integrados? Legal. Isso como você falou antes, a gente está aprendendo em conjunto, né? Todo mundo está começando com isso. Eu diria que, assim, para a gente na Ask Suite um caso um pouco à parte. O nosso André tá falhando aqui para mim de novo. Tá todo mundo ouvindo o André de boa? Parei de escutar. E aí, Marquinhos, fala pra gente. Marquinhos está comentando em tempo real. Tá dando certo? Vocês estão ouvindo? Falhou. Aline falou que falhou. Norton falhou. Cortou. Falhou. Galera, quando você travou. um pouco melhor, tá? Tá, beleza, a gente espera. Mas vamos junto comigo aí, conhecer a casa da minha sogra. Vai fazer um tour aí. Vamos lá. Bom, acho que agora a internet está um pouco melhor aqui. Deixa eu só postar aqui. Fechou, pessoal. Então, agora está melhor aí. Fechou. Todo mundo me ouvindo melhor? Agora eu tô te ouvindo. Agora sim, fechou. Então, quem tem filho pequeno aí já percebeu aí, né? Sente falando aqui. Enfim. Então, cara, como boas práticas que as pessoas precisam fazer ou poderiam fazer nessa quarentena? Como eu falei, a gente está aprendendo, né? Então, eu acho que a primeira boa prática que eu acabei percebendo é reuniões diárias entre os times, na verdade, entre o time de marketing, é uma coisa que a gente fez na Suite, e a gente, eu acredito que, assim, a comunicação ela é cada vez mais importante agora nesse momento. Então, se um time de marketing e venda se reúne, por exemplo, quinzenalmente para discutir sobre leads, em minha opinião, a frequência tem que ser maior. Ela tem que ser... porque a gente perde o feeling do dia a dia, né? O fato de estar todo mundo home office. Então, a gente precisa ter essa comunicação mais alinhada, precisa estar no dia a dia aí. Aumentar a periodicidade é a primeira coisa que eu diria. E a segunda coisa, eu olharia para números, né? E, na minha opinião, o marqueteiro é o responsável por trazer números para as discussões com vendas, até porque se a gente for discutir no gogó, a gente vai perder sempre, porque trabalho de vendas é convencer, né? É vender.
Então, a gente precisa trazer números aí. é, e aí esse é o momento, assim, de ser muito analítico e tentar compensar a falta de comunicação que uma conversa presencial teria com dados, sabe? É Uhum. o que eu procuro, assim. Lógico que a gente na SFIT acaba não tendo oportunidade tanto de fazer isso pelo fato de trabalhar com hotéis, né? Então, a gente tem, o volume acabou diminuindo aí nos últimos tempos, né? Mas para empresas de serviços, por exemplo, eu vejo que serviços, ainda mais B2B, eles, dependendo de qual é o real valor que a empresa entrega, eles podem ser muito úteis nesse momento, né, para as empresas, né, no sentido de gerar vendas e trazer dinheiro mesmo para a empresa. A gente, eu acredito demais nisso. Sabe? Massa, legal. A gente recebeu uma pergunta aqui sobre esse tema do Thiago. Deixa eu voltar aqui para achar a pergunta dele. Já falou sobre isso. Ter um gestor das duas áreas, team building, planejar em conjunto. Eu não vi o início da pergunta, pode só repetir o início? Claro, repito, sem problemas. A pergunta é do Thiago. Ele quer saber como integrar os times de marketing e vendas. Você acha que deve ter um gestor das duas áreas, team building, planejar em conjunto? Qual que é a melhor prática aí, na sua opinião? Então, não tem como falar melhor, né? Depende de empresa para empresa, de contexto para contexto. Não faz sentido contratar um gerente para cada área de uma empresa que está começando, né? Então, esse já é o primeiro motivo pelo qual a gente tem que olhar caso a caso. Mas eu vejo que todas as ideias acabam sendo boas dependendo do momento da empresa, né? Então, team building faz muito sentido. A gente na Suite fez um team building de marketing comercial da parte internacional, né, no início do ano e foi bem útil, foi bem legal. E esse team building ele pode ser um foco mais motivacional ou ele pode ser um foco mais de construção de time mesmo, né, de trazer aquele senso de pertencimento, ou ele também pode ser um team building mais técnico, de beleza, vamos olhar bem para alguns determinados problemas dentro das áreas e tentar ver ideias e atacar eles, né, e chegar com soluções ao final desse team building. A outra ideia ali que ele deu, agora eu esqueci quais eram a outra ideia que ele deu ali, Eu leio para mas você. pode repetir por um? Claro. Um gestor das duas áreas, team building, planejar em conjunto. Planejar em conjunto, eu vejo que faz muito sentido, inclusive tem muitas empresas que unificam a área de marketing e vendas e chamam de um mesmo nome, né, e existem dentro do mesmo guarda-chuva, né, com o mesmo diretor olhando para as duas áreas, muitas vezes acontece isso, e lógico, a empresa tem que entender o que faz sentido para ela, né? Não tem muito o que é melhor. Mas vejo que todas elas são boas, tem prós e contras, a pessoa tem que analisar. É difícil de fugir da resposta do depende, né? Então, mas Uhum. tem que analisar muito bem aí. Legal. Tem algo mais que você queira acrescentar para a gente, Thiago, desse tema, de como manter o alinhamento entre marketing e vendas nesse período de quarentena? Você acha que a gente deixou escapar alguma coisa que pode ser útil aí para nossa audiência? Cara, eu acho que tem um ponto que pode ser útil, assim, que é uma boa prática que eu compartilhei até no webinar que eu fiz com vocês aí, que vai sair daqui a pouco. É a questão de previsibilidade de demanda, é um ponto que a gente não tocou aqui. E isso é muito importante no dia a dia e ainda mais nesse período que a gente está, acaba sendo tão importante quanto, né? Que é o seguinte, o marqueteiro, é, a gente costuma pensar em ações que levam alguns dias para ser feitas e depois alguns dias para ter resultados. E aí, alguns dias para receber o feedback de vendas, para alguns dias perceber que as coisas eventualmente não deram certo, e aí a gente já perdeu o mês, porque a gente perdeu capacidade de execução de outros projetos e a gente perdeu o timing. Uma coisa que virou a chave no meu trabalho, quando eu trabalhava lá na MeTime, na questão de geração de demanda, de abastecimento de leads para o comercial, foi ter o planejamento diário. E aí, ao final de todo mês, eu fazia um forecast, digamos assim, de ações. Cara, no próximo mês eu vou fazer essas coisas aqui,
considerando o nosso volume, por exemplo, de base de e-mails, considerando nosso budget de mídia paga e o histórico que a gente tem, há um custo de tanto por campanha, tanto por lead, tanto por clique. Então, usando todas essas coisas, o potencial de ação, o potencial de demanda que eu posso gerar é X. E aí, somando tudo, isso dá um Y de potencial de demanda. Dentro desse Y de potencial de demanda, eu olho e falo o seguinte, cara, eu preciso que esse Y seja 100, no mínimo 120% acima da minha meta para garantir que eu vou bater ela com tranquilidade. E outra, todas aquelas ações que eu fiz antes, elas precisam ter uma previsão pessimista, certo? Então, se a soma de todas as ações pessimistas me dão 120% de resultado, a chance de que eu vou conseguir bater minha meta, ela vai ser muito grande, né? Então, esse é um ponto assim, que eu acho que é bem importante os marqueteiros olharem, a previsibilidade de demanda. E nesse período de quarentena, ele acaba sendo muito mais importante pelo fato de a gente não ter a comunicação do dia a dia. A gente, várias vezes, por exemplo, a gente pode perceber ali os marqueteiros trabalhando lado a lado aí com vendas, ouvindo feedback na hora das calls, conversando ali, puxando o vendedor, falando o SDR principalmente, né? Falando, cara, e aí, o que fulano falou aí nessa call? Qual que foi o ponto? Qual que foi o problema? E aí a gente pode fazer mudanças pequenas e de copy, por exemplo, na landing page, ou de copy no anúncio. Várias vezes isso aconteceu comigo. Eu vejo que isso é bem importante, porque a gente, nesse período de quarentena, perde a comunicação e acaba... a gente não pode deixar de se dar o luxo, ainda mais nesse momento, de perder demanda. Então a gente tem que ter muita agilidade na hora de descobrir qual é a nossa de enviar a demanda comercial. Não pode perder tempo. Então, eu vejo que o principal dica é analisar diariamente a demanda. Quantos leads foram enviados para o comercial hoje? Beleza. Isso está dentro do forecast, eu pegar aquele forecast mensal que eu tinha, transformar ele em forecast diário e acompanhar diariamente. E assim a gente consegue ter mais garantia, né? Além de fazer aquele planejamento. Isso cara, extremamente importante, assim, do ponto de vista geral. E lógico, aí tem 500 outros hackzinhos aí, digamos assim, que eu vejo que fazem sentido, né? Exemplo, trabalhar no momento de construção de cadências de prospecção, uma coisa que aí acho que é bem importante para o marqueteiro, ouvir gravações de ligações, tá? Então, acho que é um bom momento para fazer isso, um momento de baixa demanda, e outra, né? Mas ouvir com inteligência. Então, muitos gestores de vendas, eles não escutam ligações de vendedores porque reclamam que não tem tempo e não dá para ouvir todo mundo. Mas a analogia é como se fosse, cara, eu sou o Tite, por exemplo, técnico de futebol. Cara, é como se eu não escuto a ligação do meu vendedor, eu como gestor, é como se o Tite não assistisse os jogos da seleção, entendeu? Então não faz sentido, eu preciso ouvir. Mas aí que tá, ele não vai olhar todos os jogos, por exemplo, de todos os jogadores de todos os times. O Tite vai olhar 2, 3 jogos do Neymar, 4, 5 jogos lá do outro jogador, e no final das contas ele vai entender quem são os caras que ele vai chamar. O marqueteiro, ele precisa entender qual que é o gargalo, qual que é a etapa que mais tem potencial de melhoria, e a partir dali ouvir, pegar qual que é o motivo de perda principal, dentro daquele motivo de perda, e falar, beleza, porra, tem 80% dos meus leads estão sendo perdidos porque conversão por engano. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou ouvir as ligações só desses caras que deram motivo de perda de conversão por engano. Eu escuto 5 ligações, e ligações de SDR, que são bem mais curtas. Com esses caras eu consigo ter um aprendizado muito mais rápido. Eu gastei meia hora do meu tempo e eu sei exatamente o que mudar no maior gargalo da minha operação. Então, minha opinião, é muito importante que os vendedores, que os marqueteiros escutem as ligações, né, nesse momento. Massa. E o Norton, acho que ele é teu amigo lá da Ask Switch. Ele mandou pra gente aqui onde focar nesse momento, no aumento de conversão de vendas ou aumento de leads. Fala um pouco de cada tema. Legal. Bom, então, de novo, depende de cada etapa. Lá na Ask Suite, por exemplo, a gente não focou em nenhum dos dois. Nosso foco foi ajuda. E, minha opinião, esse tem que ser o foco da quarentena da grande maioria das empresas. Principalmente empresas de serviços que a gente está falando. Exemplo, empresas de serviços, elas conseguem
justamente pela sua natureza, por oferecer serviço, elas podem fazer qualquer coisa, né, na teoria, elas podem fazer muitas coisas. Então, eles... se eu oferecer um serviço a mais do que eu sempre ofereço, do que eu estou disposto, do que eu cobro para oferecer, eu posso fazer uma ajuda muito grande para o meu potencial cliente e isso ser bom para minha marca, reter o cliente que iria cancelar, por exemplo, porque não via tanto valor assim no meu serviço. Então, ajudar, na minha opinião, nesse momento é mais importante do que geração de leads e geração de vendas. Enfim, então, esse é o primeiro ponto. Mas, lógico, empresas que dependem de inbound precisam, com certeza, continuar mantendo os esforços ali em SEO, em geração de leads, normal, manter a maquininha rodando. E, enfim, então, olhar para leads significa também olhar para vendas, né, de certa forma. Então, no final das contas, é tudo uma coisa só, né? Tudo envolve dinheiro. Sim, verdade. Disseram aqui para deixar o Vicente falar um pouquinho também. Agora ele está comigo, né? Tá quietinho. André, a gente daqui a pouco vai dar 1 hora também. Quero te agradecer bastante por ter topado participar com a gente da nossa live, trazer esses insights muito valiosos para esse momento de crise que a gente está passando. Tá todo mundo aí meio perdido, procurando soluções para poderem reestruturar os negócios e tudo mais. Então, ouvir um especialista como você é sempre importante. Muito obrigado por ter disposto aí do seu tempo para a gente. Quer falar, quer dar algum recado final? Falar alguma Cara, coisa para eu finalizar? agradeço muito o convite. Eu agradeço muito o convite. Assim, como eu falei antes, gosto muito desse tema. Para todo mundo que tiver interesse em falar sobre isso, sem compromisso nenhum, me chama lá no LinkedIn. André Wendler, /André Wendler, meio difícil de escrever, mas, enfim, acho que vocês podem encontrar aí no LinkedIn da Clint, eles me marcaram aí hoje, então dá para eu achar por lá. E, enfim, então, lógico, pelo tempo, né, pela limitação, tem várias coisas que a gente ainda não comentou, né? No meu webinar que eu falei lá com vocês, tem essas coisas um pouco mais aprofundadas e eu pretendo também fazer um post bem grande que eu comecei a escrever com todos os aprendizados que eu tive de marketing e vendas nos últimos 6 anos. E ali eu vou aprofundar em todas as coisas que a gente falou agora e que eu falei no webinar. Enfim, então acompanhe aí no LinkedIn e chamem para conversar, que eu gosto bastante. Massa. E eu tenho que fazer uma meia-culpa que eu te chamei de André Wendler. É Wendler. Eu falei errado, Isso, devia ter me corrigido no começo. E, André, a gente recebeu uma última pergunta do seu xará aqui do Clint Hub, do André, que ele perguntou se o time de marketing não gera lead suficiente para manter o time comercial ocupado, qual é a sugestão de ocupação do comercial? Prospecção ativa nesse momento? Cara, pode ser, mas o que a gente, por exemplo, a gente Sim, pode ser. Assim, a gente na Suite já tem como é que eu posso dizer, o DNA da empresa, a empresa já nasceu fazendo prospecção ativa, né? Então, no nosso caso, não se aplicou. O que eu posso dizer é que empresas que, por exemplo, estão recebendo muitos pedidos de cancelamento podem alocar vendedores para salvar churn, né? Então, exemplo de serviços, né? Que eu tenho às vezes mentalidade muito de empresa de software, né? De salvar churn, enfim. Mas para empresa de serviço, então, alocar esses vendedores para tentar segurar e manter a receita que a gente já tem, que por ser serviço, ela tende a ser uma receita recorrente também. Outra, tentar fazer upsell com, vamos supor, eu tenho o meu serviço que eu entrego isso aqui e eu cobro isso aqui. Cara, eu vou botar um vendedor ou 2 vendedores, sei lá, para fazer isso aqui de entrega e eu cobrar isso aqui. Ou seja, um pouquinho a mais do que eu cobrava, porque eu não posso cobrar muito a mais do que eu cobrava, pelo momento que as empresas estão tendo. Então, eu faço uma entrega desproporcional e cobro um pouquinho a mais. Então, assim, é uma maneira de aumentar a receita, colocando os vendedores para fazer coisas úteis. Essas pessoas, com esse job rotation, elas aprendem mais, sentem na pele como que é o dia a dia do cliente. Isso faz com que elas evoluam como vendedoras quando as coisas normalizarem no futuro. Eu vejo que só pode trazer benefícios esse tipo de ação. Se eu tive essa ideia agora, parece que faz sentido na minha cabeça. Sim, excelente. Faz total. É isso aí. Massa.
Então, todo mundo que está aí assistindo a gente, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, que só pode 1 hora, e daí ele finaliza. Quem ainda não fez a inscrição na Semana de Marketing e Vendas, dessa vez a SMV grandona, essa é a Drops, com lives diárias. A gente tem uma grandona com 5 dias de conteúdo, um montão de palestrantes para vocês aí, trazendo aí. O André vai participar com a gente, né, da próxima SMV também. Então vocês já podem fazer a inscrição. O link para fazer a inscrição tá lá no nosso perfil, tá aqui no nosso perfil, na verdade, do Instagram. E quem perdeu as lives, ou quem quiser reassistir os conteúdos que a gente já fez na semana passada e na semana retrasada, quem fizer a inscrição ali na SMV vai receber isso por e-mail. Então, quem quer acessar esse conteúdo de novo vai receber isso ali por e-mail, o linkzinho, e quem já tem acesso ao Client Hub vai poder assistir lá dentro do Client Hub, já está disponível na área de cursos, tá bom? André, valeuzão, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar em breve de novo. Adorei o conteúdo, adorei o papo. Com certeza, eu que agradeço, adorei também. Contem comigo aí. Obrigadão pelo convite. Valeu. Valeu. Até amanhã, galera. Amanhã às 19 horas de novo, hein? Todo mundo online. Valeu.